Muito bem, agora então, para a figura de linguagem, número 15, pleonasmo. Então vejam aí que o pleonasmo é a palavra ou expressão redundante, repetição da mesma ideia, com a finalidade de reforçar e avivar a expressão e o pensamento. Então a ideia do autor, do escritor, é exatamente essa de reforçar, de tornar algo mais vivo para o leitor. Então, em Josué capítulo 7, versículo 25, nós temos aí um pleonasmo. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Então, na verdade, por que nós temos aí um pleonasmo? Porque você tem a repetição aí da palavra apedrejar. Então não haveria necessidade. Então por que o autor fez isso? Porque, ou melhor, por que o escritor fez isso? Exatamente para dar ênfase, para reforçar o que aconteceu. Então todo Israel apedrejou e o autor poderia terminar. E depois queimou-os. Mas não, ele enfatizou ainda mais. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Então aqui, veja, a finalidade foi reforçar a expressão. A expressão apedrejar já é forte e ainda ele enfatiza, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Tá? Por que é um pleonasmo? Porque não haveria necessidade. Se o escritor fez essa ênfase, é porque ele viu a necessidade de chamar a atenção dos seus leitores com esse pleonasmo. Em Jó 42:5, nós temos também: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, na verdade, o Jó também está reforçando aqui, o escritor está mostrando essa questão da ênfase, né? Ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade, ele está fazendo um pleonasmo para chamar a atenção de que agora a atenção dele em relação a Deus é muito maior. Então é isso que você encontra no pleonasmo, é uma expressão redundante, uma repetição da mesma ideia, que não haveria necessidade numa escrita normal. Porém, quando você quer reforçar uma ideia, então você usa dessa figura de linguagem chamada então de pleonasmo. Vejam mais alguns exemplos para ficarem para o conceito dessa figura de linguagem ficar bem forte com você aí. Então vejam, Mateus 13:15, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus aqui, ele está dando a ênfase com relação a essa repetição, a esse pleonasmo, quando ele fala ouviram com os ouvidos. Na verdade, não haveria necessidade. Se você está escrevendo um texto normal, você poderia ter escrito assim, porque o coração desse povo está endurecido e de mau grado ouviram. Não haveria necessidade de colocar ouviram com os ouvidos. É algo lógico que nós ouvimos com os ouvidos. Então você tem aí um pleonasmo. E fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos. Poderia ser para não suceder que vejam, porque quem vê vai ver com os olhos. Então aí você tem essa repetição, é um pleonasmo. Ouçam com os ouvidos, novamente aqui, então, pleonasmo. Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim
curados. Então, Jesus dá ênfase na sua linguagem, na sua forma de se expressar ali, para aqueles que estavam ouvindo, usando, então, dessa figura de linguagem, chamada, então, de pleonasmo. Então, a ideia do pleonasmo é reforçar, é avivar o conteúdo para o seu ouvinte. A antítese também é uma figura de linguagem bastante interessante e bastante usada. Antítese, vejam lá, é a inclusão na mesma frase de duas palavras ou dois pensamentos que fazem um contraste um com o outro. O mal e o falso servem de contraste ou fundo que dá realce ao bom e ao verdadeiro. Então vamos ver essa ideia aqui, né, em Deuteronômio 30:15, quando Deus coloca essa afirmação, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então, o que nós temos? Uma antítese. Então, sempre havendo contraste, usando-se duas palavras ou dois pensamentos, tá? Então, vida e morte, bem e mal. Então, nós temos uma antítese. Então, todas as vezes que nós tivemos esse joguinho de palavras, aí é uma antítese. Ainda em Deuteronômio 30:19, vejam aí, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, céus e terra são antagônicos, há um contraste, né? Vida e morte também é uma antítese, bênção e maldição também é uma antítese. Então, nós temos céus e terra, vida e morte, bênção e maldição. Nós temos três antíteses num único versículo. Então, muito usado na Bíblia essa figura de linguagem chamada de antítese, com essa intenção também de mostrar uma relação de contraste entre duas palavras ou expressões. Aqui em Mateus 7:13 e 14, Jesus vai usar essa antítese também. Ele vai dizer, entrai pela porta estreita. Aí ele vai falar, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então ele está usando a antítese da porta estreita com a porta larga, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, a ideia aqui de porta estreita, de porta larga, são antíteses. O objetivo, então, é mostrar para o leitor, para o ouvinte, que existe essa figura de linguagem que vai contrastar, e a orientação de Jesus aqui é que para que você entre pela porta estreita. Então, a porta estreita é a porta do caminho que Deus estabelece para a salvação. Enquanto que a porta larga, em oposição, em contraposição aí, em antítese, é a porta que o mundo estabelece. Então, a porta larga é a porta que o mundo oferece. A porta estreita é a porta da salvação que Deus estabelece. Então, na verdade, a abundância para nós, que é a salvação, ela vem quando nós entramos pela porta estreita e não pela porta larga. Na verdade, todos nós, ao nascermos, nós já nascemos dentro dessa porta larga. Então, quando o Evangelho é pregado para nós, aí é que nós vamos experimentar o que é a porta estreita. E é esse o plano de Deus para nós, que nós tenhamos essa ideia de que a porta da salvação, a porta da eternidade, a porta da vida eterna, ela é estreita. É por isso que nem todos entram pela porta estreita. A maioria vai optar pela porta larga, pela porta do prazer, pela porta que o mundo oferece. Então, nós temos aí porta estreita e porta larga, nós temos uma antítese. E aqui também nós temos um caso interessante de antítese, e é importante nós identificarmos
essa antítese aí para nós, inclusive, sabermos interpretar corretamente essa passagem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,6, quando ele fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, olha, ele está dizendo o seguinte, Deus, ou o Senhor Jesus, ele nos habilitou para sermos ministros, para entregarmos, para ensinarmos a respeito de uma nova aliança. Então, aqui ele vai fazer um contraste entre a antiga aliança, que os judeus ou os israelitas receberam em Moisés, e a nova aliança que nós temos em Cristo. Então, ele está dizendo, o qual nos habilitou, Jesus nos habilitou, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que Moisés foi ministro da antiga aliança, a aliança abraâmica, ou melhor, a aliança mosaica, eu, Paulo e agora os demais pregadores do Evangelho, nós somos ministros de uma nova aliança, aliança mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí ele fala, não da letra. Então, não da letra, ele está dizendo o seguinte, que a aliança mosaica, a aliança dos 10 mandamentos, é uma aliança da letra. Então, ele vai dizer aqui, não da letra, mas do Espírito. Então, a nova aliança é do Espírito, a velha aliança é da letra. E aí ele vai explicar, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vejam, qual seria a interpretação correta? A letra mata e o Espírito vivifica, nós temos uma antítese. A letra matando no sentido de que a lei estabelecida em Moisés, ela tem essa função de matar por causa do pecado, porque a lei aponta o pecado, ou seja, nós não conheceríamos o pecado se a lei não tivesse nos mostrado o pecado. Então, a lei em si, ela não nos conduz ao pecado. A lei, na verdade, nos conduz a Cristo. Mas a lei me apontou o pecado também. É por causa da lei que eu enxerguei o pecado. Então, quando você lê não matarás, não adulterarás, isso é lei de Moisés. Aí você adultera, você vê que você está debaixo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então aí Paulo vai dizer, olha, essa lei, ela está relacionada com a letra, ela mata. Por que ela mata? Por causa do pecado, porque o pecado mata. Mas a lei do Espírito, em Cristo Jesus, na nova aliança, essa lei vivifica. Então, a lei do Espírito, mais o Espírito, vivifica. Vejam como é importante nós entendermos essas questões de figuras de linguagem. Porque é comum certamente você já ouviu interpretação desse versículo, inclusive eles pegam o versículo isolado, e não somente isolado, pegam a parte final do versículo para trazer uma interpretação totalmente errônea. Então, eu já vi pessoas dizendo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, para dizer o seguinte, que a teologia, ou seja, o estudo, muito estudar, não tem sentido, porque a letra mata. Essa é a interpretação deles. Mas o Espírito vivifica, como se a verdadeira teologia viesse por revelação do Espírito Santo a nós e não pelo estudar apenas. Então vejam, o fato de nós ignorarmos algumas figuras de linguagem, esse fato nos leva a uma interpretação errônea. E quando nós erramos na interpretação, nós ensinamos também de forma errada. Então muitos, inclusive existem pastores que condenam aqueles que fazem um curso de teologia. Tá? Eles dizem que não há necessidade de fazer um curso teológico. Por quê? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa justificativa, quando não tem sentido. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a lei mosaica, ela tinha o sentido de mostrar o pecado, e essa lei, essa letra mata, mas a nova aliança no Espírito é que nos vivifica. Então,
Vejam a importância de se conhecer figuras de linguagem como essas. Então, aí você tem uma antítese. E para finalizar, nós temos então o paradoxo. Paradoxo é uma proposição ou declaração oposta à opinião comum, a uma afirmação contrária a todas as aparências e à primeira vista absurda, impossível, ou em contraposição ao sentido comum. Então, o que é um paradoxo? É essa ideia aí de que algo que parece que é absurdo, algo que parece impossível, mas é uma figura de linguagem que existe, e Jesus se utilizou do paradoxo para chamar a atenção também dos seus ouvintes. Vejam em Mateus 16:6, Jesus dizendo, e Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ninguém esperava que Jesus fosse dizer uma frase como essa. Por quê? Porque na mentalidade da cultura judaica, os fariseus, principalmente os fariseus, eles eram muito respeitados, porque eles eram intérpretes da lei. Então, naquela ocasião, se você tivesse alguma dúvida com relação à lei de Deus, você procuraria um fariseu. Essa era a ideia. Os saduceus nem tanto. Os saduceus também eram respeitados. Entretanto, o problema dos saduceus é que eles negavam a ressurreição dos mortos. E aqui Jesus vai dizer, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Se Jesus falasse, acautelai-vos do fermento dos saduceus, até não teria tanto problema, porque os saduceus realmente era uma seita, um grupo que não cria, como eu disse, na ressurreição dos mortos. Então Jesus poderia dizer, olha, acautelai-vos com relação aos saduceus, porque eles não creem na ressurreição dos mortos. Mas Jesus inclui aqui o fermento dos fariseus. Então, o que Jesus vem? Ele vai quebrar um paradigma, e o que para eles era um paradoxo, para nós hoje não é, porque nós sabemos que os fariseus da época, apesar de serem homens piedosos, apesar de serem grandes conhecedores da lei, interiormente eles também tinham os problemas de pecaminosidade que Jesus sempre apontou. Tá? Então, essa é a questão. Então, Jesus chega para os seus discípulos e vai falar, acautelai-vos. Ou seja, prestem atenção, cuidado com o fermento dos fariseus. O principal fermento dos fariseus aí era exatamente a hipocrisia. Ou seja, externamente eram grandes religiosos, grandes conhecedores da lei, porém, eles tinham muitas dificuldades em viver a própria lei. Eles até se esforçavam. Como o próprio apóstolo Paulo, ele foi um grande praticante da lei mosaica, mas ele reconhece que tudo aquilo não teria validade nenhuma sem Cristo. Então, os fariseus, eles eram especialistas em querer cumprir a lei à risca em relação aos outros, quando, na verdade, eles também tinham os seus problemas. Então, o que parece absurdo, na verdade, aqui, esse paradoxo, para nós já não é tanto mais, mas na cultura em que foi escrito naquele momento para os discípulos, isso foi surpresa, eles ouvirem de Jesus a questão dos fariseus. Então, Jesus deixou claro, olha, cuidado com o fermento, a hipocrisia dos fariseus, cuidado com as doutrinas dos saduceus, porque eles não creem na ressurreição dos mortos. Então, é um exemplo aqui de paradoxo que Jesus utilizou-se. Em Lucas 9:60, nós temos também esse exemplo aí. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos, ou melhor, deixa aos mortos sepultar os seus mortos, os seus próprios mortos.
Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha só que interessante a questão do paradoxo. Por que Jesus tenta impressioná-los usando esse paradoxo? Porque Jesus está deixando claro para eles que há uma prioridade. E a prioridade aqui é exatamente a pregação do Evangelho. Então, Jesus está dizendo que os mortos devem sepultar os próprios mortos. Na verdade, isso é um paradoxo. Não tem sentido um morto sepultar o outro morto. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, na verdade, é uma figura de linguagem e Jesus não está dizendo aqui para os seus discípulos que eles deveriam abandonar a sua família e pensar em apenas pregar o Evangelho. Jesus está dando aqui, através desse paradoxo, uma ordem de prioridade. O Evangelho tem prioridade em relação a todas as demais coisas, inclusive a um momento como esse, um momento de dor, de sofrimento, de angústia, em que nós paramos tudo para cuidar da nossa família, para sepultar os nossos parentes. Então nós fazemos isso, mas Jesus usa esse paradoxo para mostrar então essa ênfase de que o reino de Deus tem prioridade, inclusive em relação a essa questão familiar. E então, aqui em Marcos 8:35, nós temos um caso muito característico de paradoxo, né? Vejam lá. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Mais uma vez, nós temos Jesus deixando claro uma relação de prioridade. Vejam, salvar a vida, quem quiser salvar, perde. Ou seja, se eu desprezar a minha relação com Jesus para tentar viver, para tentar ganhar a vida, então, por exemplo, aqui nós podemos ver que muitos, por causa das riquezas, por causa dos bens materiais, desprezam até mesmo os princípios cristãos para poderem, então, usufruir de alguns lucros. Então, aqui Jesus está dizendo, se você quiser salvar a sua vida, ou seja, salvar seus bens, salvar aquilo que você considera importante aqui na Terra, que é o prazer, que são as riquezas, que são os bens materiais, na verdade, você vai perder a sua vida. A vida que Jesus está dizendo aqui é a vida eterna, a vida de relacionamento com Deus. Então, como que nós ganhamos a vida com Deus? Subjugando a vida nesta terra. Então, na verdade, quanto mais nós gastamos a nossa vida para o serviço do Senhor, para o reino de Deus, para a glória de Deus, mesmo tendo que sacrificar os nossos prazeres, mesmo tendo que sacrificar as nossas finanças e os nossos bens materiais, nós podemos ganhar a vida eterna, aquilo que Deus tem para nós. Então, Jesus trabalha com essa relação de paradoxos para chamar a atenção, então, dos seus discípulos, mostrando, então, que há aí realmente uma relação de prioridade e que nós devemos, então, olhar para essa prioridade, visando realmente reconhecer que as coisas espirituais estão em vantagem, são superiores em relação às coisas materiais. Paulo também enxergou muito bem isso quando ele escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, ele vai falar: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são no alto. Então, a prioridade dentro dos propósitos de Deus são as coisas eternas.
Por exemplo, a nossa vida na Terra ela é muito efêmera, ou seja, ela passa muito rápido, enquanto que nós temos uma eternidade pela frente. Então, não vale a pena nós gastarmos a nossa vida aqui nesta Terra olhando para aquilo que o mundo pode nos dar, porque é muito pouco tempo. Vejam, 50 anos, 60, 70, 80, 100 anos, 120 anos. Tem pessoas que vivem 120 anos. É muito pouco em relação à eternidade. Então, Jesus vai deixar claro, olha, não se preocupem em viver a vida e os prazeres deste mundo, porque nós temos uma eternidade pela frente. A eternidade é que nos garante, então, o propósito de Deus para nós. Nós precisamos focar na eternidade. Agora, nesses momentos de pandemia, muitas pessoas morrendo, familiares morrendo, irmãos da igreja morrendo, todos nós sabemos, nós perdemos amigos por causa da Covid, por exemplo, e de outras enfermidades. Mas nós não podemos olhar para essa questão efêmera da vida. Temos que olhar para a eternidade. E Jesus, ele, então, sempre deixou claro isso para nós, a Bíblia é clara em relação a isso, que nós temos uma eternidade, afinal de contas, nós somos peregrinos nesta terra. Muito bem, pessoal, assim nós finalizamos mais uma aula, a aula 3, e então na próxima aula nós vamos continuar agora falando sobre gêneros literários. Nós terminamos aqui figuras de linguagem, estudamos 17 figuras, existem outras que vocês podem, por curiosidade, pesquisar, caso queiram. A ideia não é que vocês decorem essas figuras de linguagem, mas que vocês entendam que são importantes na questão da interpretação, na questão da hermenêutica, para nós não trazermos tudo na literalidade. Então, existem figuras de linguagem que nós precisamos entendê-la para nós não sermos literais, porque se nós formos literais numa figura de linguagem, nós estaremos interpretando erroneamente e ensinando erroneamente a alguém. Ok? Então, daí, na próxima aula, vamos iniciar, então, gêneros literários, que é um assunto também fundamental e importante dentro da hermenêutica.